Filipenses 4, versículo 10 a 20. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, nas Tuas mãos entregamos o nosso coração. Entregamos com prontidão, com sinceridade, com desejo de que sejamos iluminados, guiados por Ti. Senhor Deus, dá-nos a devida instrução e abre os nossos olhos para contemplar as belezas, os detalhes das Tuas Escrituras. Nós Te pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Nós temos missionários em vários lugares do mundo. Nós temos missionários, como estava lendo essa semana, um missionário em Dubai. A gente pensa que missionário só vai para lugares assim áridos. E lá é uma terra árida, de um coração árido, não por falta de riqueza, não por falta de manutenção financeira, mas por conta dos corações que estão distantes do Senhor. Em Dubai ele prega o Evangelho, ele anuncia as boas novas. Temos outros missionários que estão no sertão. E olhe que no sertão tem mais condições de vida do que os ribeirinhos que moram lá pelo Amazonas, pelo Pará, por Macapá, Amapá, que a gente às vezes nem lembra do estado do Amapá. Mas como é difícil, como é uma luta ser missionário nesses lugares. O desemprego é grande, o trabalho é difícil, as lutas são constantes, mas eles estão lá. Os missionários, eles se dispõem a deixar o emprego, a deixar o trabalho, a deixar o convívio, a deixar um ambiente bem urbano para ir para um semi-urbano, ou para um ambiente rural, ou para um ambiente de selva, ou para um ambiente mais de região de ribeirinhos. Mas eles vão. Eles não medem esforços. Ontem estávamos na feira de missões, foi maravilhosa a feira de missões, extraordinária, magnífica. Falou-se sobre muitos trabalhos missionários,
sobre muitos empreendimentos, e na palavra da missionária Magali ficou muito claro que uma pessoa gastou dinheiro, foi até uma área do Agreste, onde ela estava pregando e plantando a igreja, evangelizando, e olhou para lá e disse: isso aqui é um trabalho sem futuro. E a expressão dela que nos ensinou foi a seguinte: como é que uma pessoa sai de uma cidade tão grande, gasta dinheiro, vai até onde eu estou para dizer que o trabalho não tem futuro? Existem pessoas assim, que são extremamente negativas, são pessoas que sempre estão dispostas a chegar com a palavra de desânimo. E o que o missionário passou, Paulo passou, o missionário Mac lá em Dubai passou, os missionários na região ribeirinha, é que muitas vezes as pessoas fazem isso. Mas embora existam pessoas que sejam sempre de língua desanimadora, existem aquelas que são de língua abençoadora. A reunião de ontem terminou com a citação de um versículo de Gênesis: sê tu uma bênção. E não se é bênção desanimando, não se é bênção olhando para as circunstâncias difíceis e dizendo: esse não tem futuro, isso vai se acabar, isso não vai dar certo, isso não tem futuro. Não, é quando nós sabemos edificar com os nossos corações o coração daquele que deixou tudo para servir ao Senhor. Sê tu uma bênção. O texto sagrado, no versículo 10, Filipenses capítulo 4, versículo 10, diz: fiquei muito alegre no Senhor. No Senhor. A alegria, eu não estou alegre porque você veio, eu não estou alegre porque você me trouxe um pensamento positivo. Ele está dizendo: eu fiquei alegre no Senhor. A alegria vem de dentro, a verdadeira paz vem de dentro, o conforto vem de dentro. Fiquei alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu, rejuvenesceu, revivificou, vitalizou o seu cuidado por mim. Como o missionário Paulo fica alegre. Missionário Paulo, em 10 anos, ele pregou em 4 grandes regiões do Império Romano. Quase que, como que diz, na Galácia, na Bitínia, na Macedônia, na Capadócia, todas as regiões, ele foi, ele caminhou, ele evangelizou inúmeras cidades. Ele estava feliz por fazer isso, mas ele tinha apoio, ele tinha gente do lado, ele tinha gente que orava, tinha gente que carregava ele quando ele estava semi-morto, tinha gente que carregava ele quando ele estava apedrejado. Teve uma ocasião que ele foi apedrejado e os discípulos o cercaram para receberem as próprias pedras e impedirem que as pedras fossem lançadas sobre eles. Como é necessário ter esse tipo de apoio que você se coloca no lugar de, apoio que você se interpõe para que o outro não seja atingido. Esse Paulo, ele pregava e em alguns momentos ele não tinha recursos, e ele disse: eu vou fazer meu ofício, vou trabalhar e vou vender alguma coisa para a gente conquistar e ter o que comer, ter alguma coisa para vestir, alguma coisa para me cobrir no frio. Passou pela voragem do mar, sofreu um naufrágio, passou lutas e dificuldades, mas sempre confiantes no Senhor. E ofertar, com oferta ao Senhor, oferta missionária, trazer o seu dízimo e a oferta para que a igreja tenha com que sustentar os missionários, é um ato e uma grande oportunidade. Ele diz: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Não adianta mandar missionários,
Não adianta só incentivar os missionários. Não adianta dizer, vai. A gente tem que cuidar daqueles que são enviados. A gente tem que ter o cuidado como os discípulos, protegendo para que eles não sejam atingidos. Precisamos ter o cuidado, falando bem deles, para que o trabalho deles seja animado, fortalecido e que eles possam crescer também espiritualmente. E precisamos dar a manutenção devida. A gente não pode ficar enviando missionários como se estivessem enviando esmolés ou pedidores de esmolas, dizendo, olha, vai, e seja o que Deus quiser, tu vai dar. Não, se eu estou enviando, e se eu estou dizendo, eu apoio, eu preciso dar a minha parte. E não existe obra missionária sem mexer com o bolso. Não existe. E o apóstolo Paulo diz, renovaste. Não era a primeira vez que ele estava fazendo isso. Não era a primeira vez que o povo se reunia e entregava. Paulo algumas vezes levou ofertas e contribuições para os pobres de Jerusalém. E esse que estava levando muitas vezes ofertas e contribuições para os pobres de Jerusalém, ele não se queixava, ele não reclamava, ele não murmurava. Ele diz, na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só lhes faltava oportunidade. Quando surgir uma oportunidade, agarre essa oportunidade com unhas e dentes. Não deixe de passar a oportunidade de abençoar o missionário, de abençoar aquele que prega a palavra, aquele que está plantando igreja, que está evangelizando, porque você vai perder a oportunidade que Deus está lhe dando. E perder uma oportunidade dada por Deus é perder as bênçãos celestiais, é perder a alegria de participar, é perder a alegria de poder contribuir. Paulo foi abençoado por esses homens. Também Simonton, quando veio ao Brasil, ele não veio por conta própria. E também diz o apóstolo Paulo, eu não estou contribuindo ou estou fazendo a minha manutenção por mim mesmo. Pelo contrário, nenhum soldado que se envolve na batalha, ele se envolve com recursos próprios. Nenhum soldado faz isso. E Paulo está dizendo, não é lícito o missionário ou aquele que vive da palavra viver para poder sustentar a si mesmo, para poder fazer as coisas. Não, ele diz, cuide. Não amordaces a boca do boi que debulha. Você não pode fazer isso. É a mesma coisa de dizer, padeiro, você não pode comer pão. Isso existe? Padeiro, você faz pão, você não pode comer pão. Missionário, você fala de fé, você não pode viver preocupado assim, desse jeito. Não. Meus queridos irmãos, é a oportunidade que Deus dá à igreja. Feliz é a igreja que sustenta almas, que cuida de almas, cuida de pessoas. A gente vê igrejas com grandes projetos sociais. Estava assistindo um vídeo e estava Ricardo Agreste citando o bispo Robson Cavalcante, mencionando que a Igreja Assembleia de Deus nunca apresentou um projeto missionário, um projeto de ação social. Vamos fazer assim com a ação social, vamos fazer isso, aquilo, outro. Nunca apresentou isso. Porém, quando se prega o Evangelho e as pessoas creem no Evangelho, a ação social acontece, o socorro acontece, o viciado deixa o vício, o empobrecido é socorrido e tem com que se sustentar, o trabalho surge, o apoio surge, e a pessoa sai de uma situação financeira deplorável, de uma situação social baixa, para crescer espiritualmente e financeiramente. E assim eles vão trabalhando. Às vezes a gente fica muito preocupado com o social e esquece a alma. Mas que adianta ganhar tudo e perder a própria alma? Não adianta. Evangelizar envolve contribuição,
envolve apoio financeiro, envolve chegar junto, e as pessoas chegaram junto, e Paulo estava feliz. Você sabe a diferença de uma pessoa? Vocês conseguem ver a diferença de uma pessoa que prega a palavra, tomado de preocupações, tomado de tristezas, tomado de angústias, uma pessoa que vai pregar o Evangelho envolvido com dificuldades e preocupações, às vezes uma pessoa enferma em casa, às vezes uma pessoa trazendo transtorno à sua vida. Sabe como é difícil fazer isso? Eles estão trazendo um pouco de alívio para o apóstolo Paulo, para o socorro, para o apoio. Meu coração está feliz, eu estou grato. A palavra dele é essa: eu estou grato, porque Deus deu a oportunidade para vocês, e vocês aprenderam e aproveitaram. Não é uma questão dele estar querendo dizer, eu estou falando isso para você ser mais liberal, eu não estou dizendo isso para que você dê mais oferta. Não, porque a fonte da sua motivação não pode ser a eloquência do apóstolo, não pode ser o argumento do pastor, não pode ser a maneira como a gente mostra a tamanha pobreza, a miséria que dói no coração. Não, a fonte da motivação para o despreendimento e o apoio financeiro à obra missionária tem que vir do coração, da alma, do Espírito Santo, porque aquele que dá com alegria, esse sim, o Senhor está satisfeito, esse sim está fazendo a obra do Senhor. Ele diz, digo isso não para que esteja necessitado, porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente. A minha alegria não é porque eu tenho, a minha alegria é porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso vem do Senhor. Deus lhe dá a oportunidade. E se Deus lhe dá a oportunidade, aproveite a oportunidade para socorrer e abençoar. Mas que essa motivação não venha de uma foto de uma pessoa mirrada, esmilinguida, cadavérica, não. Mas que venha do poder do Espírito Santo, da motivação interior do seu coração. Porque muitas vezes acontece isso. Você mostra uma criança extremamente sofrida, fisicamente debilitada, para comover corações. O que deve comover o seu coração é o Espírito Santo. O que deve mover o seu coração é o amor a Deus, mais do que o amor às almas, o amor a Deus. Depois o amor às almas, depois o amor à pregação, depois o amor às pessoas, mas em primeiro lugar, sempre o amor a Deus. Paulo ainda continua no versículo 14. Abra sua Bíblia, veja comigo, versículo 14, Filipenses 4,14. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. Vocês fizeram bem. Quem oferta faz bem. Quem socorre faz bem. Quem ajuda faz bem. Quem abençoa faz bem. Não mal, mas abençoa, socorre. Diz mais o texto sagrado. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês, somente vocês. Haviam muitas igrejas, Paulo havia pregado em muitos lugares, mas as pessoas olharam e disseram, não, a gente não vai contribuir. O coração não se moveu, o coração não se dispôs, mas eles não só se dispuseram a sofrer com Paulo,
a chorar com Paulo, a caminhar com Paulo, mas a sustentar Paulo e apoiar Paulo para que a obra fosse feita. E apoiando essa obra, quantas vidas foram confortadas, transformadas, motivadas pelo Espírito Santo, trazendo paz e alegria aos seus corações. Vocês fizeram bem. Por que fizeram bem? Veja o versículo 16. Porque até quando eu estava em Tessalônica, mas por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Foi lá em Tessalônica que Jason foi arrastado para fora da própria casa para ser apedrejado. Foi lá em Tessalônica que as pessoas procuraram matar Paulo. E lá mesmo, onde ele dedicou alguns meses e anos lá pregando o Evangelho, eles estavam sustentando, não os tessalonicenses que estavam sustentando, mas os próprios filipenses dizendo: Paulo, prega e não te cales. Paulo, não pare de fazer outra coisa. O que você está fazendo é tão importante que você não deve parar nenhum instante do que você está fazendo, porque nós vivenciamos isso, nós sentimos isso, o nosso coração foi mudado, a nossa vida mudou, a nossa perspectiva de existência mudou, porque nós entendemos o que é ser salvo por Jesus. Você não pode deixar de falar essas verdades. Não, mas eu preciso fazer tal. Não, Paulo, não faça. A gente vai te mandar. E eles mandaram o suficiente ao ponto de ter mais do que ele realmente precisava. Porque tem gente que faz assim, uma pessoa come X quilos de feijão por mês, pode gastar tantos quilowatts por mês, vai precisar, aí faz uma série de cálculos e diz: olha, isso aqui é o limite que uma pessoa pode viver e vai viver bem. Então a gente vai mandar só isso, só esse valor. Mas sabe o que é que os filipenses fazem? Paulo, eu não estou interessado em limitar os seus recursos. Eu simplesmente quero lhe ajudar, eu quero lhe contribuir. Não, mas ele já tem muito, Paulo está rico. Um dia tem mais, um dia tem menos. Não, já demos demais para Paulo. Para os filipenses que o amavam, para os filipenses que entenderam o que significava ser transformado pelo Evangelho, o que significava ouvir o Evangelho, e como era valoroso e valioso que as pessoas, outras pessoas, ouvissem o Evangelho. Eles não mediam esforços e diziam: tome, receba. Não, mas eu já tenho. Tome mais. Mas é suficiente. Paulo, por favor, aceite. E ele diz: eu recebi mais do que era suficiente. Não que esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é que o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Quando nós damos as ofertas missionárias, quando nós contribuímos de coração, quando somos motivados pelo Espírito Santo, pelo amor que Deus derrama em nós, para abençoar as outras pessoas, queridos irmãos, não só fazemos o bem, não só alegramos um coração, não só confortamos estas almas, estas pessoas, como também o nosso crédito aumenta. Alguns nos dias de hoje usam o termo score. Quando você usa muito o cartão, quando a sua conta bancária melhora, então o seu score está bom. Aqui ele está dizendo que o vosso crédito aumente. Aumenta na conta de quem? Na conta do Banco Celestial, no relacionamento com Deus, na vida espiritual, que haja abundância na vida de vocês. Ele está dizendo: olha, tudo isso eu quero, na verdade, que seja crédito na conta de vocês. Não crédito financeiro, mas crédito espiritual,
crédito de crescimento, crédito de paz, crédito de menos materialismo, porque o materialismo impede as ofertas, o materialismo impede as contribuições, o secularismo impede e faz com que as pessoas fiquem só, calculando, não. É o desapego. Que Jesus chegou para um jovem que disse: olha, eu seguir-te-ei para onde quer que fores. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E ele saiu triste, porque tinha muitos dons, muitos bens, mas estes deixaram tudo e tiravam do seu, não do que sobrava, mas do que era deles, e dava. Contribuía não com as sobras, mas com os restos, nem com os restos, mas porque amavam. Versículo 18: recebi tudo e tenho até de sobra. Eles contribuíram ou não contribuíram com Paulo? Não é diferente daquele que diz assim: já dei demais. Não é diferente, não são diferentes os filipenses? Não, já dei demais, não. Ele disse: tenho de sobra. E essa é a maneira como a igreja tem que tratar os seus enviados. Não a medida batida, não a conta pela receita, mas que sobre para que possa ter o sustento, mas que também que haja abundância na nossa vida, porque contribuímos e somos abençoados. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável. Está vendo como é que um missionário crente recebe uma oferta? Um missionário crente, um missionário devoto, um missionário fiel, ele não vê uma contribuição. O missionário fiel, ele olha para aquela contribuição, aquele presente, aquela oferta, como dizendo assim: você está trazendo a Deus uma oferta agradável ao Senhor. Ele está citando o Levítico. Ele está citando as ofertas e os dízimos, ele está falando dos sacrifícios que eram queimados, que eram oferecidos a Deus, e aquela fumaça subia. Assim como Nínive subia um mau cheiro que fedia e irritava as narinas do Senhor, aquele que oferecia a oferta santa, uma oferta agradável, trazia satisfação ao olfato do Senhor. Paulo está dizendo: o que você deu não foi dinheiro, o que você deu não foi uma coisa para mim, o que você deu foi um aroma agradável ao Senhor. Nunca pense: eu estou dando, eu estou entregando, eu estou apenas fazendo alguma coisa porque é minha obrigação. Não, faça de coração, faça movido pelo Espírito Santo, faça das entranhas, do amor, da ação de Jesus, para a bênção sobre sua vida, o bem para cada um dos que ofertam, e também como uma oferta, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Você dá uma oferta na igreja, Deus se agrada. Você dá uma oferta à igreja, manda para o missionário, se agrada, se fortalece, se sustenta. Você é abençoado, você é fortalecido. Veja, olhem o versículo 19. Além de ser um sacrifício que Deus aceita e que é agradável, mas ele está dando dinheiro para Paulo. Não. Ele está ofertando, está fazendo um culto a Deus. Ele diz, versículo 19: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo tudo aquilo de que vocês precisam. Essa era a fé de Paulo. Ele está dizendo:
vocês estão me ajudando. Eu estou pregando o Evangelho. Almas estão se rendendo aos pés de Cristo. Pessoas estão experimentando uma nova vida. O vício está sendo abandonado, a idolatria tem sido rejeitada, os maus tratos familiares têm sido transformados em relacionamento saudável dentro de casa. Há uma vida, há uma transformação, há uma mudança de coração, há uma mudança de alma, não pela eloquência, não pelo poder que eu tenha, mas pelo poder de Deus, pela manifestação do poder e da graça de Deus. E sabem de uma coisa, além de vocês estarem oferecendo uma oferta agradável a Deus, além de vocês estarem fazendo bem, além de vocês estarem alegrando corações, além de vocês estarem sustentando vidas, além de estarem propagando o Evangelho, além de estarem fazendo tudo isso e trazendo alegria e paz ao meu coração e me dando a oportunidade de pregar com mais desenvoltura e dedicação à palavra do Senhor, eu tenho certeza, diz o apóstolo Paulo, tenho certeza, e é a minha oração, eu tenho certeza, Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Paulo cria nisso, porque Paulo já tinha testemunhado e visto que estas coisas aconteciam. O desapego, o amor a Deus e fazer as coisas de coração. Por que é que você está hoje aqui? Porque o Espírito Santo lhe trouxe. Por que é que você está assistindo hoje a esta mensagem, cultuando conosco, orando conosco, cantando conosco pela internet? Por quê? Porque o Espírito Santo lhe move a isso. Se não for o Espírito Santo que lhe mova a isso, você está em maus lençóis. Você está com sérios problemas. Se o que lhe motiva a estar na igreja não é o amor a Jesus, não é o amor à causa do Senhor, você está com sérios problemas espirituais. Porque o que nos traz aqui, Hebreus 10, 25 e muitos outros textos bíblicos, como de Coríntios, que diz que eu não sou o corpo, nós juntos somos o corpo. E se nós não vivermos este Evangelho, se não formos motivados a pregar por amor e pelo Espírito Santo, se não formos motivados a vir à igreja pelo amor e pelo Espírito Santo, se não formos motivados a amar uns aos outros e a perdoar uns aos outros pelo novo coração que Deus nos dá, nós estamos encrencados. Vai ser bronca na nossa vida. Mas Paulo está dizendo, a ação de vocês não vem de vocês, vem do Senhor. E Deus suprirá todas as vossas necessidades. Eu não acredito. Deus não suprirá as necessidades sempre do incrédulo, mas do crente, do que lhe é fiel. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que vimos aos domingos, nos dedicamos, oramos, buscamos. Eu estava chegando na igreja e eu vi a irmã Fernanda. Estava ali, no sol, e olha, o sol estava quente. Mas aí Deus vai abençoar a irmã Fernanda e outras irmãs de uma forma riquíssima. Em Cristo Jesus. Ela estava entregando folhetos. E um homem cabeludo, blusa amarela, estava ou não estava vendo? Estava ali, conversando, querendo saber mais. Meus queridos irmãos, cada um devia ter um pacotinho de folheto. Cada um de nós precisávamos ter um pacotinho de folhetos para distribuir, para evangelizar, mas com a motivação certa. Estou na igreja
por causa do Senhor Jesus. Estou cantando porque é minha oferta de lábios ao Senhor. Estou servindo porque eu amo o Senhor. E vou ofertar minha oferta, o meu dízimo, para que a igreja dê com abundância, dê o suficiente para cada um dos nossos missionários. Isso não impede de você contribuir com outros missionários, além da sua contribuição à casa do Senhor. Mas que tudo seja feito a partir do seu coração, movido pelo Espírito Santo. Esse é o texto bíblico de Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 20.